Começa com o Vascão da Gama, que amanhã entra em campo precisando vencer um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Fala, Breno Monsef. Pois é, e aí a pauta de hoje e de amanhã, óbvio, é a projeção desse jogo, como a gente vem falando desde o início da data FIFA, data fofa, né? O Vasco com 40 pontos, com a vitória do Cruzeiro no fim de semana, também chegou a 40. Então, o Vasco, se vencer amanhã, é claro, é um confronto direto, mas o Cruzeiro não tá no Z4. Se o Vasco perder, não entra. Mas vencendo o Bahia, abre 5 pontos. Vencendo o Bahia, não. Vencendo o Cruzeiro, abre 5 em relação ao Bahia, que é quem abre a zona de rebaixamento. Pra amanhã, mais uma vez, a gente deve ter hoje a conclusão pra poder confirmar essas mudanças na equipe. O Pumita entrando na direita e lá na frente o Rossi. Hoje é a última atividade com a viagem pra BH. Hoje a gente deve ter essas confirmações aí na equipe do Vasco. A preparação é fundamental pelo seguinte: nessa reta final de Campeonato Brasileiro, diferente, podemos dizer, da maioria dos times da tabela, o Vasco vai ter 5 jogos em 15 dias. Porque o Vasco, assim como os outros 3 do Rio, né, tem jogos atrasados. Então são 8 equipes com jogos atrasados para serem pagos, inclusive nesse meio de semana é um jogo de cada rodada, né? A gente vai entrar, sei lá, na 30ª, depois na 32ª. São 4 jogos de 4 rodadas diferentes nesse meio de semana. Aí o Vasco tem amanhã o Cruzeiro fora, sábado pega o Furacão também fora, aí já na metade da semana que vem pega o Corinthians em casa, viaja pra Porto Alegre pra pegar o Grêmio fora de casa no fim de semana de 2 e 3, e aí na quarta-feira, dia 6, fecha contra o Bragantino em casa. Então o Vasco tem essa sequência final. É claro, é necessária uma atenção pela questão física? A gente tem jogadores que com problemas físicos. O próprio Rossi, que deve ser titular amanhã, é um cara que tem enfrentado problemas físicos e não tem tido sequência. Jogou, aí ficou lesionado, aí voltou, se machucou de novo. Então, é um cara que mesmo com as paradas pra data FIFA tem sofrido com a questão física. Ainda bem que, aí pro Vasco que eu tô dizendo, ainda bem que teve essa nova parada pra data FIFA, né, cara? Pois é, porque o Rossi, a gente lembra que na outra, ele ficou 10 dias pra se recuperar. Aí quando voltou contra o Galo em São Januário, jogou 40 minutos e se machucou de novo no final. Então ele vem enfrentando esses problemas e é um jogador importante. O Ramon bota confiança em cima dele. Tanto que amanhã 100% de aproveitamento o Rossi. Com ele em campo é vitória. Todos os jogos que o Rossi jogou, o Vasco venceu. Pois é, na semana passada o Payet salvou a estatística, né? Sim. Com um gol no finalzinho do jogo. São 6 jogos, 6 vitórias. Pois é, e aí o Rossi, ele então tem essa possibilidade de voltar. E outros nomes também que voltaram, por exemplo, da seleção do PAN, já se readaptaram, o Miranda e o Figueiredo, que mesmo sem ser titular, sem serem titulares, né, melhor dizendo, são jogadores que podem ser opções, até porque o Vasco tem uma lista grande de pendurados. 13 jogadores pendurados. Eu acho que quem tá mais tempo, até falei ontem, é o Léo Jardim, que tá 16 jogos pendurado e não toma o 3º cartão. Por favor, cara. Pois é, e tem agora 5 jogos num tiro curto pra essa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, são coisas que o Vasco tem que ter um pouquinho mais de atenção do que outras equipes. Como eu falei, 12 equipes não jogam, 8 jogam, o Vasco é uma delas. Então tem uma sequência final. Em outros momentos da temporada já enfrentou problemas com questões físicas. O Payet, que é um jogador também que chegou, mudou o astral, ganhou a galera, é um cara também que não conseguiu embalar ainda uma sequência boa fisicamente, tanto que não é titular da equipe, né? Vem entrando ao longo dos jogos e pra essa reta final a tendência é que isso permaneça. Ele continua como reserva. Né? O Ramon Dias mantendo um 4-3-3, como ele encontrou esse time, e o Payet sem ser titular. A questão física pesa muito. Mas como são Melhorou, viu? Jogos, melhorou, mas eu não vou dizer que ele tá fininho. Não, fininho não tá, não. Ele tá um pouquinho ainda acima do peso. O próprio Rossi também tá. Mas ele já tá num shape que lembra um pouquinho da passagem pelo Olympique de Marselha. E ele também ficou 3 meses sem jogar, teve que fazer ainda quase um mês de pré-temporada. Diferente, os caras estão no auge e ele não, né? Ele parou de jogar em maio, na temporada europeia, veio pro Vasco ali em agosto, no finalzinho da janela, e só foi jogar em setembro. Então foram 4 meses sem jogar do Dimitri Payet, com um mês de pré-temporada. Enfim, então são questões que a gente tem que ficar de olho, porque o Vasco vem enfrentando esses problemas e tem uma sequência final. Pra quê? Pra escapar do rebaixamento, obviamente. Claro. Vencendo amanhã, abre 5 pontos. E vão faltar 4 rodadas depois do jogo de amanhã. Então a situação ficaria aí
pelo menos encaminhada, pelo menos no planejamento. Mas, de novo, a questão física é importante sim pro Vasco acompanhar. E a questão dos pendurados também, pra não perder jogadores importantes. Vou pegar a lista aqui já eu passo, você vê. Tá legal. O Léo Jardim Vai durar o programa inteiro se passar a lista de pendurados do Vasco. É mais fácil falar quem não tá pendurado. O Léo Jardim é um deles, né? É um deles. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse me preocupa muito, hein, Vitor? Léo Jardim é um dos melhores goleiros do campeonato e eu dou aqui meu braço a torcer, pode torcer ele. Cuidado. Porque, assim, critiquei muito a entrada dele no time titular, que eu achei... Que o Ivan seria o cara, que né? o Ivan tinha chegado pra ser o titular e ele entrou meio que de forma abrupta, né? Parece que estavam forçando ele pra ser o titular. No fim das contas, ele queimou a minha língua e se mostrou um goleiraço. Queimou a língua de muita gente, cara. Ó, tem a lista aqui, além do Léo Jardim, tem o Pumita Rodrigues, que deve ser o titular amanhã, o Robson Bambu, Maicon, Léo Pelé, Zé Vitor, defesa Zé inteira. Gabriel, Cauã Barros, Bruno Prachedes, Marlon Gomes, Que isso, Serginho, Gabriel Peck e o Sebastião É Ferreira. o time todo, praticamente. A defesa, então, principalmente, né? Tirando o Medel, todos os demais estão pendurados. Vamos falar sobre a importância Do de uma Léo? vitória. Não, a importância de uma vitória contra o Cruzeiro. O Vasco vencendo, ele chega a 43, abre 3 pontos do Cruzeiro, abre 5 pontos do Bahia. Mas ele também joga pra briga um monte de gente. O Santos já tem 34 jogos e tem 42 pontos. O Vasco ultrapassaria o Santos. O Internacional já tem 34 jogos e tem 43 pontos. O Vasco teria os mesmos 43 e iria ultrapassar o Internacional pelo número de vitórias, chegando à 13ª posição. E o Fortaleza. Muita gente tirou o Fortaleza da briga. Fortaleza tem 43 pontos. Vai pegar o Botafogo, vai pagar o último jogo atrasado dele. Tinha 2 jogos atrasados, perdeu pro Cruzeiro e agora pega o Botafogo. Se o Vasco vence o jogo e o Fortaleza perde pro Botafogo, o Vasco, além de abrir 5 pontos em relação ao Bahia, ele põe na briga Internacional e Fortaleza, que em tese já estavam livres do rebaixamento. E a tabela do Fortaleza, ela é muito ingrata. O Cuiabá tá fora, né? O Cuiabá tem 47, né? Já saiu, Não vai rolar mais. O Cuiabá vai se garantir mais um ano na primeira divisão. O Fortaleza pega Botafogo, Palmeiras e Bragantino em sequência. Simplesmente 3 candidatos ao título. E aí ele fecha com 2 confrontos que, em tese, podem ser confrontos diretos contra Goiás e Santos. Então a tabela do Fortaleza é muito difícil. O Vasco vencendo esse jogo, não só se distancia do Bahia, mas ele coloca um monte de gente na mesma briga que ele. Sem contar que o Cruzeiro vai jogar com portões fechados, né? É importante a gente reforçar isso. Esse jogo não terá presença de torcida. A verdade é que fez muito bem ao Vasco esse adiamento do jogo. Claro que a gente só vai saber se deu certo ou não a partir do momento que o Vasco entrar em campo e se conseguir o resultado. É um grande time do outro lado, não é tão simples assim você vencer. Mas se o jogo fosse há 2 semanas atrás, que era a data original, o Vasco teria um Cruzeiro com o estádio lotado, ainda não teria entrado em crise, né? Seria o Cruzeiro do Zé Ricardo, e um Vasco possivelmente desfalcado do Rossi. O único desfalque que o Vasco poderia ter realmente relevante, tirando o Paulo Henrique, que é terceiro amarelo, não tem jeito, seria o Medel, mas o Medel voltou, já que ele levou o cartão amarelo lá na partida da seleção chilena. Então o Medel estará à disposição. O Vasco vai praticamente completo para esse jogo. O adiamento fez muito bem. Fez com que o Cruzeiro caísse bastante de rendimento de lá pra cá, embora tenha vencido, uma vitória muito importante pro Cruzeiro diante do Fortaleza, e ainda colocou o jogo com portões fechados. Eu só queria lamentar uma coisa, Azevedo, porque pouca gente fala sobre isso. Vai acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro recebe o Vasco, o Atlético Paranaense na última rodada contra o Palmeiras. O Cruzeiro vai ser punido por conta da briga lá na Vila Capanema. Na Vila Capanema contra o Curitiba. Só que você não tá punindo só o Cruzeiro, né? O torcedor do Vasco queria estar no Mineirão. O Vasco é o terceiro melhor visitante em público do Campeonato Brasileiro. Imagina só, eu vou bater. O Botafogo pega Cruzeiro e Curitiba nessa reta final ainda. Mas o Botafogo recebe o Cruzeiro. Ah, tá, verdade, é verdade. Mas vamos lá, o Botafogo, boa lembrança do Breno, porque eu vou trazer aqui pro futebol carioca, que eu ia trazer pro Palmeiras. O Botafogo vai pegar o Curitiba em Curitiba. E o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Você já imaginou o jogo da confirmação do título brasileiro, seja para Palmeiras, seja para Botafogo, realizado com portões fechados? Pois é. Absurdo, né? Então, assim, a gente tem que começar a rever algumas punições. Primeiro, a gente tem que punir o CPF, não é o CNPJ, né? Alguém foi preso? Não prenderam ninguém. Então, assim, tá na hora da gente começar a punir o CPF e não o CNPJ de quem pratica esses atos.
Mas no fim das contas, não é só a torcida local que tá punida, não. O torcedor do Botafogo não vai poder ir pro Couto Pereira. O Botafogo tem aumentado consideravelmente o público como visitante. E como disse o Breno. A própria CBF também, né? Esse negócio de internacionalizar a marca do Brasileirão. Imagina, lá fora na Europa, os caras vendo a taça sendo levantada, a última comemoração. Mas sem público. Tem só um debate pra gente. Eu não tiro sua razão. Eu acho que se existe uma punição, é pra torcida do Cruzeiro e não pra torcida do Vasco. Sim. Né? Mas aí tem uma situação que também mostra a falência da segurança pública de forma geral, tá? Mas existe já uma mobilização nas redes sociais dos torcedores cruzeirenses para fazer aquela tradicional rua de fogo das imediações lá da Pampulha, enfim, perto do Mineirão. E talvez a presença do torcedor vascaíno pudesse gerar um conflito, né, por conta desses torcedores nos arredores do Mineirão. Repito, isso é uma constatação da falência da segurança pública, de forma geral. É triste demais a gente ter que pensar nesse possível conflito, mas o resumo da ópera o torcedor do Vasco vai ser prejudicado. Num jogo tão importante pro Vasco, ele não vai poder comparecer. E eu tô trazendo esse debate porque eu tô falando do Vasco, mas repito, a última rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras com mando de campo do Cruzeiro. E esse jogo fatalmente vai valer alguma coisa. Vai. Possivelmente pode ser o jogo do título do Palmeiras ou do título do Botafogo. Botafogo jogando fora de casa contra o Inter, dependendo de um resultado do Palmeiras. Ou do Cruzeiro se salvando ou não do rebaixamento. Cruzeiro se salvando do rebaixamento ou caindo. Então, assim, é surreal. O jogo com portões fechados é a falência, como você disse, da segurança pública. É uma pena, né, cara? Bom, rapaziada tá participando com a gente por aqui. O Carlão tá por aqui. O Vasco só depende de si. Eu prefiro pensar jogo a jogo. Agora foca no Cruzeiro. Confio no Ramon Dias e nos jogadores. Concordo com o Puma de titular, porque Bambu e Miranda, pra mim, nem tem cacuete de lateral. Eu não entraria com o Bambu, não. Lá ele. Olha. Vamos lá. Prefiro o Puma. Cadu Bernardo, e aquela linha mágica que o VAR traçou pra validar o gol do Cruzeiro contra o Fortaleza? Pra dificultar pro Vasco acontecer várias coisas. E abraço, galera. A linha mágica que foi traçada pro Vasco contra o Cuiabá também. Mas não era, acabou o Salva Vasco? Não era o Salva Vasco? Operação Salva Vasco, né? Não teve uma linha mágica, a gente fez esse jogo. Cuiabá e Vasco. O gol validado do Vasco. Cara, eu não vou discutir com a tecnologia, irmão. A gente tem que ter um VAR com mais credibilidade. Hoje ele não tem nenhuma. Agora, esses lances milimétricos, é muito difícil a gente saber se o cara tava ou não impedido. Eu tenho que confiar na tecnologia. O Jonas Alberto, mais um ano, o Vasco só não vai cair porque tem time pior. Não. O Vasco vai fazer mais que os 45 pontos. Ele tá dizendo mais merecia. O Vasco no segundo turno. No primeiro turno merecia. Sim, o Vasco, instituição, pelos que lá estiveram comandando no primeiro turno, talvez merecesse cair. Mas o Vasco, clube, né? Não merece passar por isso de novo.